Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de desenho humano e espiritualidade. Está sendo um grande prazer para mim poder falar sobre isso com vocês aqui. É um tema que eu adoro, que eu gosto muito e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para você ter uma nova visão que talvez você ainda não tenha sobre a espiritualidade, mas principalmente de alguma maneira entender como dentro do seu próprio corpo de energia você pode desenvolver virtudes que vão servir para sempre para o currículo da sua alma, mas também que vão trazer muita harmonia, muita leveza e até abundância na sua vida espiritual. E se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, sou uma das cofundadoras do Projeto Original, que hoje é a maior comunidade de desenho humano do Brasil, e é um prazer poder trazer esse tema aqui para vocês hoje, que eu sou completamente apaixonada. E aí, se você não sabe nada de desenho humano, vou fazer um resuminho bem rápido, mas o desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que une diversos saberes, alguns milenares e outros mais modernos. Então, o desenho humano ele bebe de fontes como o centro de energia, a astrologia, a cabala, o I Ching e também a física quântica, e resulta num sistema único que busca compreender a natureza de cada ser humano. Então, a gente entende que se você está aqui hoje do jeitinho que você é, com seus potenciais, seus desafios, seus gostos, seus não gostos, enfim, tudo que compõe o universo que você é, não é por acaso. Deus não te criou por acaso. E quando você acessa o seu desenho humano, você tem em mão como se fosse um manual de instruções que te mostra como viver a vida que você sempre esteve destinado a viver e como acessar esse seu potencial mais elevado. Cada pessoa tem o seu próprio desenho e é mesmo um universo. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as lições espirituais que estão contidas dentro de um gráfico de desenho humano e que estão disponíveis para todos nós, e são aprendizados e virtudes que todos nós viemos aprender aqui na Terra. Quem estruturou esse conhecimento foi a doutora Karen Curry Parker, que é a criadora do Quantum Human Design. Ela é uma das minhas professoras, eu adoro a visão dela e eu amei essa perspectiva que ela trouxe que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se por acaso você nunca viu um gráfico de desenho humano antes, ele tem mais ou menos essa carinha. Claro que cada desenho é único, então quando você colocar os seus dados, o seu dia, o seu horário, o seu local de nascimento, vai ter uma figura parecida com essa, mas não vai ser exatamente essa. Mas a doutora Karen Curry, ela fala que se a gente colocar esse gráfico com todas as informações, todas as figuras geométricas, todos os númerozinhos que estão aí dentro e bater num liquidificador, a gente vai chegar em 9 grandes aprendizados espirituais que estão disponíveis para todos nós. E o meu convite hoje é até para você assistir a aula inteira, anotar os principais insights e de repente escolher um para trabalhar. E conforme você tem esse objetivo mais dominado, aí você vai para o próximo e depois para o próximo, mas eu vou trazer aqui os 9 aprendizados, as 9 virtudes que todo ser humano veio aqui para aprender, e pode ter certeza que se você se dedicar para aprender essas virtudes, vai entrar para o currículo da sua alma, seu espírito vai levar para as próximas experiências que ele tiver, porque são coisas que realmente fortalecem muito a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a chave da amabilidade. Então, é o quanto você acredita que você merece ser amada sendo exatamente quem você é. E quando a gente para perceber isso, essa é uma pergunta que, até para os mais entendidos de desenho humano, mora na raiz do centro G, que é um dos centros de energia que a gente tem no corpo humano, e é uma pergunta fundamentalmente importante, porque se eu não acredito que eu mereço ser amada por quem eu sou, você concorda que é muito mais fácil para mim assumir um personagem, fingir ser uma coisa diferente do que eu sou, ou não ser verdadeiramente autêntica, porque eu tô sempre pensando como eu posso ganhar mais amor, ou se eu fizer alguma coisa que eu quero fazer, se eu vou perder esse amor. E mais do que isso, se a gente não acha que a gente é merecedor do amor, você concorda também que você não vai atrair pessoas, oportunidades, experiências que são tão legais assim? Porque no fim do dia, a gente acaba atraindo de acordo com o que a gente está vibrando para o universo. Então, se eu não acho que eu mereço ser amada, eu vou trazer pessoas que vão reforçar essa crença dentro de mim. Crenças são profecias autorrealizáveis. Então, se eu acredito que eu não mereço ser amada, é isso que eu vou refletir no meu mundo exterior. Então, quando a gente fala da descoberta da amabilidade, é justamente essa consciência, não só mental, mas também de você sentir no seu corpo de que você merece ser amada exatamente quem você é. Você não merece ser amada só quando você tem 1 milhão de reais na conta, ou quando você tá magrinha, ou quando você tem 1000 likes no Instagram, ou quando você tirou 10 na prova. Não, você merece ser amada em todos os momentos.
E muitas vezes esse amor, quem tem que dar é a gente mesmo. Porque é natural que na nossa sociedade a gente cresça achando que a gente só vai ser amada se a gente for uma boa garota, um bom garoto, e se a gente fizer o que é esperado da gente. Mas é muito importante que nós, como adultos, a gente se dê esse amor de que, meu, mesmo quando eu pisei na bola, mesmo quando eu não tô num dia tão legal assim, eu ainda mereço ser amada por quem eu sou. Eu mereço ser amada sem nenhum tipo de condição. A gente tem que aprender a se amar de uma maneira que é incondicional, que se você acredita em Deus, eu acredito que é esse amor que Deus sente por nós. E nesses momentos, talvez que você não se sinta que você tá conseguindo se dar esse amor, por que não receber esse amor da fonte? Quando eu estava trabalhando a minha amabilidade, né, o amor que eu sinto por mim mesma, uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu senti que fez toda a diferença, é que todos os dias que eu acordava, ainda na cama, eu pensava: se eu tô viva hoje, se meu coração tá batendo, se tem ar no meu pulmão, é porque Deus me ama. E se Deus me ama, eu vou ficar aqui alguns minutinhos recebendo esse amor. E eu realmente me sentia sendo inundada por esse amor que não cobra nada, que não espera nada. E não no sentido, né, de que Deus não tem um projeto que ele sonhou pra você, é claro que sim, mas se você é pai ou se você é mãe, você sabe que você ama o seu filho mesmo quando ele não tá se comportando da maneira como você esperava. Então, eu recebi esse amor sem condições, sem limites, que é um amor muito puro, eu sentia mesmo ele me inundando e ficava muito mais fácil eu caminhar pelo meu dia sabendo que eu já tinha o que eu precisava para me sentir amada. E ninguém nunca vai me amar do jeito que Deus me ama. Então foi uma coisa que funcionou comigo, que eu quero compartilhar com vocês. Mas é claro que cada um de vocês sabe a maneira de se conectar com a própria amabilidade, mas é uma das chaves que a gente veio sim para aprender. E aí, a qualidade do amor que você sente por você mesma tem tudo a ver com o que você acha que merece e, consequentemente, dá a sua direção de vida. Por quê? Porque dentro do desenho humano a gente já tem o conhecimento que a frequência do seu centro G, que é esse centro que eu falei, que tem a ver com a sua amabilidade, é quem vai magnetizar tudo que você vai viver na sua vida. Então, imagina que esse centro de energia dentro do teu desenho, ele é como se fosse um monopolo que magnetiza tudo que você vai viver. Então, quanto mais você tem uma autoestima bem trabalhada, quanto mais você se ama, mais você vai magnetizar pessoas que reforçam isso dentro de você. E, pelo menos para mim, não é muito difícil de perceber. Quando eu tinha uma autoestima muito disfuncional, quando eu não achava que eu era merecedora de amor, eu tinha namorados péssimos. E aí, quando eu fui trabalhando melhor isso, hoje eu tenho um relacionamento super legal. Por quê? Não é porque eu tenho dedo podre, ou eu tinha dedo podre e não tenho mais. Não, mas é porque agora eu sei o que eu mereço, então eu atraio o que eu mereço. E é muito legal a gente sempre trabalhar nisso, porque sempre dá pra melhorar, sempre dá pra gente viver experiências cada vez mais amorosas. Então é a frequência do seu centro G que vai atrair essas situações que você vão ver na sua vida, que vão reforçar a sua sensação de merecimento ou não merecimento. Então, se eu já tô lá achando que eu não mereço ser amada e eu começo a namorar um cara que me xinga todos os dias, eu vou reforçar essa sensação de não merecimento. Por isso que muitas vezes cabe a gente recalcular essa rota e começar a se ver de outros olhos. Da mesma maneira que se eu começo um relacionamento incrível, que a pessoa me elogia o tempo todo, eu também vou reforçar essa sensação de merecimento. É claro que eu não tô falando pra gente ficar completamente dependente do outro, mas é legal porque como as pessoas nos tratam, é como a gente se trata. Então, se você não percebe ainda se você se trata bem ou não, dá uma olhadinha nas pessoas da sua vida, dá uma olhadinha nas pessoas que você se relaciona, como elas te tratam, porque de certa maneira é como você se trata e você traz essas pessoas para sua vida. Eu tento ter muito cuidado para falar sobre isso, porque se alguém te trata mal ou se alguém é abusivo com você, eu não tô falando que a culpa é sua, é claro que não, né? Não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando que você tem o poder de mudar essa história, você tem o poder de transformar a tua realidade a partir de como você está por dentro, tá? É importante que você saiba que ser amado é um direito seu ser amado. Então você realmente precisa saber que ser amado é uma coisa que é de nascença, é um direito de nascença, sabe? A gente brinca que é como se fosse uma herança. A herança não importa se é o filho mais bonito, mais feio, se era o que era melhor na escola ou não, se era o que tratava o pai melhor, não. Todos os filhos têm direito a essa herança e a gente pode acessar essa herança. E é legal que você veja no seu dia a dia quais são as ações que você pode fazer para nutrir esse relacionamento. Então,
Esse exemplo que eu dei foi uma coisa que funcionou muito pra mim, de todos os dias acordar e sentir isso, mas entende coisas que façam com que você se sinta amado e trabalhe cada vez mais isso pra fortalecer essa sensação dentro de você, porque isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. A segunda chave que a gente trabalha dentro do desenho humano é a descoberta do poder pessoal. Então, quantos de nós andamos pela vida achando que nós somos coitadinhos que não temos poder? E sério, o ser humano, ele tem um poder absurdo. A gente mal sabe calcular o poder contido dentro da gente. Vou até mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô lendo esse livro aqui que chama Poder versus Força. Estou lendo esse livro até pela segunda vez já, porque ele é um livro muito incrível. E fazendo um pequeno disclaimer aqui, mas é porque senti de compartilhar com vocês, tem tudo a ver com o tema. Mas esse livro, quem escreveu foi o Dr. David Hawkins, que era um cara, tipo, fantástico, e ele mapeou a escala de consciência de todos os níveis de consciência que existem e que o ser humano pode transitar. E ele mostra nesse livro e ele dá exemplos, e por isso que chama Poder versus Forças, porque ele dá exemplos de quanto mais a gente eleva o nosso nível de consciência, mais poder a gente tem. E o ser humano é o único ser vivo que consegue chegar, tipo, no topo da consciência, que é na escala 1000, que é onde os grandes avatares chegaram, né? Tipo Jesus, mas o ser humano é o único que consegue. E quanto mais a gente trabalha o nosso poder pessoal, mais poderoso a gente é. Então a gente não tem ideia do quanto a gente pode reescrever a nossa história, do quanto a gente pode transformar as coisas do dia para noite, do quanto a gente é capaz de realizar na vida. A gente realmente é muito capaz. Mas muitas vezes a gente não consegue acessar esse próprio poder e esse próprio potencial porque a gente ainda está muito preso em crenças de que a gente não é capaz, ou de que a gente não é merecedor, ou de que a gente precisa sofrer, ou de que se a gente, sei lá, quiser muito, vai ser muita ganância, ou às vezes a gente tem até um sistema de lealdade pela nossa família, então, ai, eu não tenho coragem, inconscientemente, óbvio, de ficar mais rico do que a minha família foi. Então, muitas vezes a gente prende o nosso próprio poder pessoal e todo ser humano está aqui para recuperar isso, para realmente voltar a ser o dono da sua história, a se sentir no controle da sua vida. E se você não está no controle da sua vida, pelo menos ter controle em como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Porque se a gente está sempre dando o nosso poder para algo que está fora da gente, a gente nunca vai estar feliz, gente. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa no mundo. Uma hora é guerra, outra hora é pandemia, outra hora é outra coisa. Mas o quanto eu sou capaz de, dentro de mim, criar harmonia, o quanto eu sou capaz de, dentro de mim, ter poder sobre a minha própria história, ter poder sobre o meu pensamento, sobre o que eu escolho nutrir, sobre as minhas emoções. Então, o quanto eu sou capaz de nutrir esse meu mundo interior, isso vai mudar completamente a minha vida. E todos nós fomos desenhados dentro do teu desenho, tem esse código. Você pode estar usando ou não, mas tem esse código para você se sentir poderoso, para você acessar o seu poder de formas diferentes. Então, para quem conhece um pouquinho mais de desenho humano, eu vou falar os nomes, mas se você não conhece tanto, não tem problema, porque vai dar para acompanhar mesmo assim. Mas dentro do seu desenho humano existe um centro chamado de centro sacral. Pessoas que têm esse centro definido são geradores ou geradores manifestantes. Quem não tem esse centro definido são os refletores, os projetores ou os manifestadores. Não importa o que você é, o que importa saber é que esse é um dos centros que dá energia vital e energia de força de trabalho. Para os geradores e geradores manifestantes, é uma energia mais consistente, mais sustentável, que se movimenta muito em resposta. Então, se você gerou o seu desenho humano e viu lá no seu tipo de energia que você é gerador ou gerador manifestante, saiba que muito do teu poder pessoal vem da tua capacidade de sentir prazer no que você faz, de aprender a falar não quando é um não, de realmente ser capaz de colocar a tua energia em coisas que te entusiasmam, de ter uma vida rica de paixões, de ter uma vida que tem muito prazer. Desculpa a palavra, mas até uma vida que você tem tesão em viver, que você acorda da cama e você fala, meu, tô afim de viver esse dia, sabe? O teu poder pessoal mora aí. Então, se de alguma maneira você odeia o teu trabalho, odeia como você leva a vida, odeia a tua rotina, como você pode transformar essa experiência? Como você pode trazer mais prazer para o seu dia a dia? Eu sei que às vezes não vai dar para pedir demissão pro dia para noite, mas pequenas coisas você pode mudar. Você pode mudar a tua alimentação para ter muito prazer, você pode mudar a maneira como você dorme para ter mais prazer, você pode começar a colocar movimento, exercício na tua vida, porque a atividade física é muito saudável para os geradores e para os GMs. Então,
É muito importante que você faça isso, e é muito importante também que você viva em resposta, no sentido de que é legal para os geradores estarem sempre atentos ao que a vida está trazendo. Você trabalha a tua energia, você vibra alto, você tem prazer, vê o que a vida está trazendo. O que é um sim para você, meu, vai atrás dessa paixão, coloca as coisas em prática. Agora, quando você tá tentando iniciar, tá tentando forçar, ou tá falando uma coisa é não pra você, e mesmo assim você fica insistindo, é onde vocês pedem muito poder pessoal, é onde você cede o teu poder pessoal, então cuidado com isso. Agora, se você gerou o seu desenho humano e você viu lá no seu tipo de energia que você é projetor, refletor ou manifestador, para você é um pouco diferente, porque apesar de todo mundo estar aqui também para ter essa energia, para fazer as coisas acontecerem, para trabalhar também e criar, esses tipos de energia que a gente chama de não sacrais não vieram aqui para estar fazendo isso o tempo todo. A gente precisa ter mais pausa entre uma atividade e outra, a gente precisa descansar mais. Muitos de vocês podem estar experienciando agora um burnout ou uma exaustão crônica ou não sei, assim, alguma coisa, de repente um problema de cortisol muito elevado. Por quê? Porque tá tentando viver na loucura, loucura, loucura e não tá respeitando o próprio ritmo de energia. Ou você pode estar também muito viciado em café, sabe? Toma café o dia inteiro. Isso são sinais de que talvez você não esteja respeitando o teu ritmo, que é um ritmo de sim, eu vou produzir, mas eu também preciso entender que eu preciso de descanso, eu preciso de pausa, eu não posso emendar uma coisa na outra e trabalhar 10 horas por dia e achar que isso vai ser bom para o meu sistema. Não vai, tá? Tem um outro centro que está diretamente relacionado ao nosso poder pessoal, que é esse centro aqui, que é chamado de centro do plexo solar, que é o centro que governa as nossas emoções. Quem tem esse centro definido, ou seja, está colorido no seu desenho, quando você gerar o seu desenho humano, você vai ver que você vai ter autoridade emocional. Se você procurar pela palavra autoridade, vai ter escrito autoridade emocional. O que que acontece? Pessoas com essa autoridade têm altos e baixos emocionais sem necessariamente alguma coisa ter acontecido. Para essas pessoas é muito importante que você saiba que você não foi feito para tomar decisões assim no calor do momento, porque muitas vezes você vai ter muita intensidade emocional e não vai conseguir processar a tua verdade na hora. Então, às vezes é legal se dar pelo menos 3 dias para tomar decisões importantes, mas as suas emoções elas vão se conectar muito com você no sentido de entender o que que faz sentido para você ou não. Porque às vezes na nossa mente você recebe uma oportunidade incrível. Na lógica, ela é incrível, mas toda vez que você se conecta com aquela oportunidade, você fica muito triste. Então a tua emoção, ela tá te mostrando alguma coisa. Pessoas com autoridade emocional deveriam se dar um tempo para ver o que que as emoções delas estão tentando mostrar para elas. Se por outro lado você é uma pessoa que não tem autoridade emocional, então você gerou lá o seu desenho humano e apareceu ou autoridade sacral, ou autoridade esplênica, ou autoridade do ego, ou autoridade lunar, ou autoridade ambiental, ou autoprojetada, então você é o que a gente chama de não emocional. Pessoas não emocionais são pessoas que absorvem as emoções do ambiente e muitas vezes até amplificam. Então, normalmente são pessoas que, tipo assim, vamos supor que você foi almoçar e tava tudo bem, nada aconteceu, você acordou normal, tranquilo. Aí você foi almoçar e você sentou, às vezes você sentou sozinho no restaurante, mas sentou do teu lado uma pessoa que tá passando por um divórcio horrível. E do nada você ficou triste, você ficou muito triste. Você fala, gente, o que que será que aconteceu? E normalmente nessa hora você começa a contar mil histórias. Ah, eu acho que eu odeio meu emprego. Ah, eu acho que eu quero me divorciar também. Ah, eu acho que eu não sei o quê. E quando você vai ver, às vezes você só pegou a emoção de outra pessoa e confundiu, achou que ela era sua. Então, pessoas não emocionais são pessoas que são esponjinhas, são pessoas que captam a emoção do ambiente e amplificam. Muitas vezes vocês podem ser até considerados meio dramáticos, porque às vezes a pessoa fala, gente, mas sou eu que tô sofrendo, por que que você tá fazendo esse drama aí, entendeu? Mas é porque você absorve e amplifica. Então você precisa ter consciência disso justamente para você não ser levado pela maré das outras pessoas, sabe? Então, putz, fui nesse restaurante do nada, me veio essa angústia enorme, você fala, será que isso é meu? Ou será que eu só, tipo, absorvi de alguém? E aí, cuidado com essas historinhas, porque você fala assim.
talvez, pode ser que eu esteja insatisfeita com alguma coisa na minha vida, mas eu vou esperar para ver se eu realmente estou insatisfeita com alguma coisa na minha vida ou se eu captei essa emoção de outra pessoa. E aí você pode até, de alguma maneira, dar vazão a essa emoção. Vai tomar banho, coloca um filme triste e chora muito, grita no travesseiro, sei lá, dá vazão para a emoção e vê se ela ainda tá dentro de você. Porque se for sua, ela vai estar lá. Mas se você pegou de alguém, ela vai embora. Então, é importante que vocês saibam disso. E por que que eu tô falando do centro emocional? Porque o centro emocional é energia criativa, emoção dá energia pra gente. Uma pessoa apaixonada pega um ônibus e anda por 8 horas pra ver um cara que ela viu 2 vezes. Por quê? Porque a paixão movimenta. Uma pessoa com raiva termina um namoro que era pra ter terminado há muito tempo. Por quê? Porque a emoção movimenta. Então a emoção é energia criativa. E às vezes até a própria melancolia é criativa. Infelizmente, muitos artistas acham que precisam ser tristes para produzir. Por quê? Porque a tristeza muitas vezes é uma musa. Então, emoções são energias criativas. Só que o que que é legal da gente saber aqui? Você tem uma frequência emocional que é como se fosse assim, um rádio. Imagina um rádio, uma onda que é mais ou menos a frequência que a sua rádio sintoniza sempre. Então, se você é uma pessoa que está sempre melancólica, a sua rádio pode ter momentos que ela vai estar mais feliz, vai ter momentos que ela vai estar mais triste, mas o tom de base é um pouco a melancolia. Agora, de repente, se você é uma pessoa um pouco mais para cima, se você é uma pessoa um pouco mais animada, mesmo que você tenha episódios de melancolia, a tua frequência vai estar um pouco mais alta. E por que que isso é importante? Porque a qualidade da nossa frequência vai calibrar esse centro que vai atrair tudo que a gente vai viver. Então, tomem muito cuidado para entender como tá as emoções de vocês, porque às vezes, vamos supor que você, vou dar um exemplo que eu tô passando agora e que eu tô tendo que aprender também, tá? Eu me mudei para São Paulo, eu vou morar em São Paulo agora. E eu tenho medo de morar em São Paulo porque eu já fui assaltada lá algumas vezes, enfim, é totalmente diferente de morar em Rio Preto, né, que é onde eu tava morando antes. Então, eu percebo que se eu fico muito nutrindo pensamentos de medo, isso reverbera no meu corpo. Então eu preciso entender dentro de mim, sim, claro, eu vou tomar os cuidados que eu preciso tomar, eu não vou dar bobeira, mas eu não vou ficar nutrindo medo dentro de mim, porque pensamentos de medo vão acabar despertando no meu corpo inteiro essa reação do medo. Então, os nossos pensamentos, eles acabam alimentando os nossos sentimentos colocam a gente nessa frequência emocional que vai atrair coisas pra gente. Então, se eu ficar pensando muito em ser assaltada, eu vou, de alguma maneira, acabar atraindo situações assim na minha vida, porque é o que eu tô mandando pro universo. Então, por isso, seja você emocional ou não, segue essas dicas que eu falei, óbvio, se você sentir que faz sentido pra você, mas eu recomendaria porque muda muito a vida. Mas assim, mais do que isso, entende também o que que você está fazendo? Porque os seus pensamentos nutrem os teus sentimentos, que vão nutrir muitas vezes as tuas ações e vão magnetizar também o que você vai viver na sua vida. E por isso que muitas vezes a gente fala que a gente manifesta situações indesejadas. Porque, meus amores, o livre-arbítrio começa aqui. O livre-arbítrio é a escolha diária do que eu estou nutrindo na minha mente. E aí, a partir disso, eu vou calibrar meu sistema inteiro, que vai acabar jogando uma informação para o universo e vai acabar atraindo uma coisa que tem uma qualidade parecida com essa energia que eu estou jogando, tá bom? Outro centro de energia que fala muito do nosso poder pessoal é um que é bem pequenininho, ele é o menor do centro do desenho humano, mas ele é super poderoso, não é porque ele é pequeno que ele é menos importante que os outros, que é chamado de centro do ego ou do coração. Ele leva esses dois nomes dentro do desenho humano. E esse é um centro que fala, quando a gente fala de ego dentro do desenho humano, imagina que o ego, eu brinquei isso outro dia e eu gostei desse exemplo, então eu vou repetir. Imagina que o ego, ele é a alta costura da moda. Então, sabe agora que teve o desfile do Paris Fashion Week e tem a alta costura? O que que é a alta costura? É como, por exemplo, a Chanel vai lá e faz um vestido sob medida para Fernanda Torres. É para Fernanda Torres, não é mais para ninguém usar, não é manequim P, é para Fernanda Torres, é um vestido feito para ela. Imagina que na nossa visão do desenho humano, o ego é a alta costura da alma. O meu ego é feito para mim, sob medida, para eu ser a Yasmin. O centro do ego ele faz isso. Eu sou a Yasmin. Você é você.
A outra pessoa é outra pessoa e existe só um ego para cada um porque é feito para você. Então, dentro do desenho humano, a gente não demoniza o ego como assim. Eu entendo, né, que às vezes a gente vê em alguns lugares falando, o ego, não sei o quê, e sim, um ego condicionado, ele pode ser muito perigoso, mas o ego por si só, ele é bom, porque o ego é o que faz eu e você ser você, e se não existisse, a gente ia se confundir aqui, tá? Então. É isso que a gente entende por ego. E esse é um centro que fala muito da nossa personalidade aqui na Terra e da nossa capacidade de construir na matéria. É ele que dá os recursos para a gente construir na matéria. Então, é uma energia muito poderosa também. E é uma energia muito capaz de transformar em experiências em algo que tem valor. Então, o ego, ele é muito bom em criar valor, em construir valor. Um ego condicionado, ele pode ou achar que ele não tem valor, não se valorizar. E aí, às vezes, de novo, eu aceito coisas que não são pra mim, ou eu fico forçando tanto, né, as coisas e achar que eu tenho que provar alguma coisa, e aí eu passo do meu limite, e aí eu entro num burnout, e aí eu me mato de trabalhar tentando provar alguma coisa pra alguém, ou eu gasto todo o meu dinheiro comprando coisas que representam símbolos para as pessoas me admirarem, aí quando vai ver eu tô quebrada. Então, um ego condicionado faz umas coisas meio assim, sabe? Mas o ego por si só ele tem um poder de saber pra gente e mostrar pra gente o que que eu preciso construir para ter valor, como eu me valorizo na vida. E é muito legal vocês saberem que o valor também, ele é inerente à natureza humana. Um bebezinho que acabou de nascer, ele tem valor simplesmente porque ele existe no mundo. Ele não precisa provar nada para ninguém, para a gente saber que ele tem valor. Eu pego um neném e eu falo, você tinha que ser mais bonitinho para merecer estar aqui? Claro que não. Então, por que que a gente faz isso quando a gente é adulto? Então, esse é um centro de você se reconectar mesmo e saber que você tem valor simplesmente porque você existe. Você não precisa provar o seu valor para as outras pessoas, você não precisa se matar de trabalhar para provar o valor para outras pessoas. Mas esse centro em alinhamento, ele também sabe aonde colocar energia. Qual é o momento de trabalhar para construir algo de valor e como eu descanso depois? O ego, ele precisa de ciclos de descanso, ele precisa de ciclos de regeneração para realmente eu me sentir bem e eu ter mesmo tudo que eu mereço viver aqui na Terra, porque o meu ego sabe o que eu vim viver. Lembra, é alta costura, então ele sabe o que eu vim viver, ele sabe o que eu vim construir, ele sabe o que tem valor pra mim e não é pros outros. E aí, por fim, a gente tem o centro raiz, que é esse que tá aqui embaixo. O centro raiz, ele é quem pressiona a gente a agir. Esse é o centro que dá a descarga de adrenalina no corpo sempre que é a hora de se colocar em movimento. Então, na hora que eu preciso acordar, na hora que eu preciso garantir a minha sobrevivência, na hora que eu preciso correr, se eu precisar de algum momento, né, fugir ou lutar pela minha própria vida. Então é esse centro que dá esse start e descarga de adrenalina no corpo. A raiz, então, ela tem uma capacidade muito grande de te motivar, de te dar energia para você realmente ter poder de sobrevivência, para você ter poder de permanência no mundo, para você fazer o que precisa ser feito. Se você está muito desanimado, se você está procrastinando muito, tem duas coisas aqui, né? Então, um pode ser sim que eu tô me desconectando desse poder, ou eu tô muito estressada, ou eu não sei fazer acordos claros comigo mesmo, ou eu tô tentando me matar e eu não tô percebendo que meu corpo não tá dando conta do ritmo que eu tô indo. Ou pode ser também que eu não tô simplesmente respeitando o tempo divino, porque esse é um centro conectado com o tempo divino. Então, às vezes eu posso estar muito afim de fazer alguma coisa aqui na minha mente, mas se ainda não é hora para isso existir no mundo, nem sempre eu vou ter energia disponível para isso. Então, é muito legal a gente aprender a se observar e aprender até a voltar para a nossa homeostase, porque se eu estiver muito estressada, se eu estiver à beira de ter um piripaque, eu nunca vou acessar o meu poder pessoal da maneira como eu deveria. Agora, se eu tô equilibrada, eu vou saber o momento de agir ou não. Eu vou saber quando eu tenho energia para fazer algo ou não. Então, não vai ser nem que eu vou ficar sentada no sofá sem fazer nada, esperando as coisas cair do céu, mas também nem que eu vou estar me matando a um ponto que eu vou ter um infarto aos 40 anos, entendeu? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar na vida. E quando eu tenho um alinhamento nesses meus centros de energia, eu tenho a energia que eu preciso para construir no mundo coisas que vão fazer com que eu sinta que eu estou no controle da minha vida, coisas que vão fazer com que eu sinta que eu tenha poder pessoal. Então, essa o segundo aprendizado que a gente veio desenvolver. Terceira virtude que a gente veio desenvolver aqui é a coragem. Então,
Responda com sinceridade. Você abraça sua vida com coragem ou deixa o medo te impedir de viver a sua vida no seu potencial máximo? E todos nós temos medos. O medo, ele não é também um vilão que veio tirar a gente aqui do nosso eixo, porque sim, o medo, ele é uma forma de sobrevivência. Eu, por exemplo, tô gravando esse vídeo do 12º andar. Se eu não tiver medo de cair na janela, eu posso cair. Então é bom que eu tenha esse medo. Se eu não tiver medo de quando eu for andar na rua eu olhar para os dois lados, senão eu posso ser atropelada, talvez eu já teria morrido. Se eu não tivesse medo de comer uma comida estragada, talvez eu teria tido um problema de saúde. Então, o medo por si só, ele não chega a ser o vilão. O medo, ele existe para a gente tomar os cuidados que a gente precisa tomar para garantir a nossa sobrevivência. E o medo, ele faz parte, né, da nossa sobrevivência. O grande problema é que a gente confunde esses medos de sobrevivência com medos muitas vezes que são existenciais. Então eu confundo o medo de morrer com o medo de postar no Instagram, de falar para minha mãe uma coisa que eu não gostei que ela fez. E o nosso corpo, né, ele é muito programado ainda de uma maneira muito primitiva. Então, quando a gente pensa na nossa história, né, e como os seres humanos sobreviveram, a gente foi muito mais tempo caçador e coletor do que vivendo na sociedade moderna. E nessa época de caçador e coletor, a gente precisava do nosso sistema de luta ou fuga. Então, eu precisava que tivesse um sistema de alerta que me avisasse toda vez que eu tô em perigo. Então, se eu tava andando lá na savana africana e eu ouvi um barulhinho, podia ter um leão me caçando, e aí eu precisava correr. O problema agora é que a gente acha que o leão na selva é o boleto que tá atrasado ou a prova difícil que eu vou ter na sexta-feira. E é por isso que muitas vezes a gente se desregula muito e a gente tem muitos medos que são um pouco infundados, tá? Não vou falar que assim, não são medos reais pra gente, mas muitas vezes o peso que a gente dá pra eles é muito grande. Até porque, como o nosso cérebro funciona de maneira muito primitiva ainda, a gente interpreta a rejeição como morte. No passado, né? Se você fosse excluído da sua tribo, você morria mesmo, né? Porque você não tinha capacidade de sobreviver sozinho na selva. Então, hoje, é por isso que a gente tem tanto medo do julgamento, tanto medo da rejeição, tanto medo de eu postar um stories e alguém zoar de mim, e a sensação que dá é que você vai morrer. Mas eu sempre brinco com as minhas alunas que esse tipo de medo existencial, a gente só atravessa ele enfrentando. É só quando você posta 10 stories e vê que você não morreu, que esse medo ele se torna idiota na tua cabeça. Então não deixe que esses medos de tipo, o que que vão pensar de mim, o que que vão falar de mim, te impeçam de viver o teu potencial mais elevado. E tenham isso como uma pessoa que realmente teve que ultrapassar esse medo. Eu fui, de verdade, gente, eu fui a pessoa mais tímida que eu já conheci na minha vida. Eu tinha uma timidez num nível de que quando eu era criança, eu fazia xixi na calça porque eu tinha vergonha de falar que eu precisava ir no banheiro para os meus pais. Era esse nível. Eu não falava com as pessoas. Eu tinha uma timidez, assim, paralisante. Quando eu descobri o desenho humano e eu decidi, né, vir para a internet, eu achei que eu ia morrer. A sensação era que eu ia morrer. Mas ter esse propósito maior, né, que eu queria muito compartilhar isso com outras pessoas, eu queria ajudar outras pessoas também, me fez superar esse medo e me tornou alguém muito melhor hoje. Quando a gente supera esse medo, a gente desbloqueia um nível nosso que a gente até então não conhecia. E, cara, é uma delícia saber que você é capaz de superar os seus medos para viver uma vida melhor, para viver uma vida mais cheia, para viver uma vida mais abundante. Então, tem muita recompensa em você ter essa coragem de fazer com medo mesmo, e de superar as coisas, de dar sua cara a tapa e de se falarem de mim, vão falar de mim, mas eu não vou me contentar com uma vida pela metade. Eu não vou me contentar com uma vida medíocre, menor do que ela poderia ser. Isso é muito legal para nosso espírito, para nossa autoconfiança e para tudo, assim, é tão melhor, na minha experiência pessoal hoje, ser a pessoa que eu sei que se eu chegar num lugar eu vou saber conversar e eu ganho dinheiro aqui na internet, eu trabalho de qualquer lugar do mundo e eu ajudo as pessoas. Por quê? Porque eu superei a timidez que me acompanhava desde que eu tinha 5 anos, mas que ela nunca vai ser maior do que eu. Eu lembro que teve um dia antes de eu trabalhar na internet que eu fiz esse pacto comigo mesmo. A minha timidez nunca mais vai fazer eu calar minha voz. Nunca mais. Eu vou ficar vermelha, porque eu fico vermelha quando eu tô com vergonha. Eu vou ficar vermelha, mas eu vou falar. Foda-se, sabe? Então, às vezes a gente precisa meter um louco assim, assim também. Então,
Aprendam a ver isso na vida de vocês e entendam isso, né? Quais são esses medos reais que devem ser respeitados versus quais são esses medos existenciais que podem surgir quando você está sendo convidada à expansão. Isso é muito louco, porque toda vez que você vai mudar de nível de consciência, toda vez que você vai viver uma coisa nova, a tua mente ela vai tentar te proteger, então ela vai te dar esse medo para entender mesmo se você quer se expor àquilo. E aí quem que foi que me falou? Não sei se foi um professor uma vez. Ai, não vou lembrar. Adoraria dar o crédito, mas não vou me lembrar quem me falou, mas isso ficou comigo que era. Toda vez que eu tô com medo, aí que eu faço. Porque pra onde o medo aponta é onde tá o que eu ainda não conheço, é o que tá o desconhecido, é o que eu vim aqui viver. E aí, de novo, gente, não é um medo existencial, não é tipo assim, nossa, eu tenho medo de andar com um relógio de R$ 30.000 em São Paulo, então vou andar. Não é isso. É esse medo de tipo, cara, tô com frio na barriga de fazer uma palestra, de ir pra tal lugar, de viajar pra não sei quem. Então agora que eu vou fazer mesmo, sabe? Pra ter essa vida mais cheia, para ter essa coragem, para saber que você é maior do que esses seus medos. E saber também que é a nossa vulnerabilidade que nos torna humanos. É errar, é cair. E é muito louco assim, porque eu vejo que quanto mais eu me abro, por exemplo, para as minhas alunas, para me mostrar que tá todo mundo no mesmo barco, que eu também estou aprendendo, mais as pessoas se conectam com a gente. Então, às vezes, a gente deixa de tentar e deixa de experimentar com medo do que vão pensar, ou com, às vezes, você já tá num patamar que você acha que você tem que ser perfeito. E isso não existe, a perfeição não existe e ela deixa a gente viver uma vida muito menor do que poderia ser. Número 4, dentro do desenho humano, a gente leva muito a sério a capacidade de decisão. A gente fala muito, muito, muito sobre você ser capaz de tomar suas próprias decisões, porque tudo que você vive hoje, se você olhar para sua vida, tudo que você vive hoje foi um conjunto das pequenas e grandes decisões que você tomou consciente ou inconscientemente. E a sua vida, ela só vai ser verdadeiramente autêntica quando você for capaz de tomar as suas decisões. Não vai ser depois disso. Então, dentro do desenho humano, a gente bate muito nessa tecla de que você precisa saber tomar decisões e a gente tem uma ferramenta só para isso, que é chamada da autoridade interior. Então, todos nós temos uma autoridade. Existem 7 possibilidades. Eu recomendo muito que você descubra a sua e se aprofunde na sua e veja como a tua alma veio aqui para tomar decisões, porque isso também dá muita confiança. Porque você começa a confiar em você mesma para decidir o que é bom para você. Isso é incrível, sabe? Então, uma frase também que eu gosto muito de falar é que as suas escolhas deveriam ser suas, porque as consequências serão. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do padre, não é de ninguém. As consequências pelo que você escolhe viver na sua vida vão ser suas. Então, as escolhas também deveriam ser. E realmente descubram a autoridade de vocês e vivam essa vida mais autêntica e mais verdadeira. Número 5, a quinta chave é inteligência emocional. Então, no gráfico de desenho humano, a energia emocional é daquele centro que eu mostrei para vocês, que é o plexo solar, que mostra muito pra gente como a gente lida com emoções na nossa vida. Lembra que eu falei, se você tem esse centro definido, se você tem autoridade emocional, então muitas vezes você vai ter altos e baixos, e é importante saber disso, é importante entender isso. Mas se você é não emocional, então você vai absorver a emoção das outras pessoas, e eu também já dei o exemplo disso. E aí, na verdade, eu vou me repetir aqui, porque a frequência emocional que você vive vai calibrar o que você vai viver. Então, a gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções. A gente precisa entender, inclusive, o tamanho das nossas emoções, porque senão a menor coisa te desestabiliza, sabe? Você precisa ter essa consciência emocional, você precisa ter essa inteligência emocional, você precisa aprender a entender em que estágio você tá, o que que você precisa trabalhar, como você pode ganhar mais dessas consciências. E também recomendo que vocês se aprofundem muito quando vocês forem ver sobre a autoridade, vocês podem aprender muito sobre isso. E a habilidade de você se manter centrada na tua própria frequência emocional, independente do que acontece ao seu redor, te ajuda a ser um criador consciente da realidade. Porque tem uma coisa muito legal desse centro emocional, é que sim, ele fala das nossas emoções, mas ele também fala muito da nossa conexão com Deus e da nossa capacidade de ter fé. Quando eu tenho esse centro bem alinhado e eu tenho essa confiança em Deus, eu entendo que mesmo nos momentos mais desafiadores, a vida sempre está trabalhando para mim. Eu não tenho
a visão geral. Eu não entendo, às vezes, porque aquilo tá acontecendo comigo daquela maneira, mas tem um aprendizado ali. E eu tenho fé que aquilo tá trabalhando pro meu bem. E eu tenho fé que existe alguma coisa ali que eu preciso viver, aprender, experienciar, que talvez eu não conseguiria sem aquele desafio. Tem um conto que representa muito bem isso, que eu até fui dar um Google aqui para não falar ele errado para vocês, mas que eu adoro, então eu vou ler para vocês. Um velho fazendeiro chinês, muito pobre, possuía apenas um cavalo magnífico. Um dia o cavalo fugiu. Os vizinhos vieram lamentar: Nossa, que azar terrível! E o velho, que era muito sábio, apenas respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo consigo vários cavalos selvagens. Os vizinhos celebraram: Meu Deus, que sorte maravilhosa! E o velho respondeu novamente: talvez. O filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Os vizinhos vieram oferecer solidariedade. Meu Deus, que tragédia, que má sorte. E o velho respondeu: talvez. Poucos dias depois, o exército imperial chegou à vila, recrutando todos os jovens saudáveis para uma guerra bem longe de casa. O filho do fazendeiro, com a perna quebrada, foi dispensado. E os vizinhos falaram: Meu Deus, que milagre! Seu filho foi salvo. Que sorte! E o velho respondeu mais uma vez: talvez. A história ensina que nós nunca sabemos ao certo se um evento é bom ou ruim, pois um ganho pode esconder uma perda, e uma perda pode esconder um ganho. A postura do talvez representa o desapego e a aceitação taoísta do fluxo da vida, sem julgamentos precipitados. Eu amo essa história e eu vejo essa história acontecendo sempre. Eu vou contar só mais uma coisa. Mas é que me impressionou muito que no ano passado, eu não tava morando em São Paulo ainda, mas às vezes eu ia visitar e encontrava alguns amigos de lá. E aí, uma das vezes que eu tava lá, ia ser o mêsversário de uma amiga minha, do filho de uma amiga minha. A gente tinha combinado de se encontrar, ele ia fazer 5 meses nesse dia. Acabou que um pouquinho antes da gente ir pra lá, o nenê caiu do carrinho e teve que ir pro hospital e teve que fazer uma tomografia. E meus amigos, nossa, ficaram arrasados, né? Ficaram super preocupados e tal. Mas no fim deu tudo certo. Mas a minha amiga até se culpou um pouco. Falou: Meu Deus, como que eu deixei ele cair do carrinho? Corta para no aniversário dele de 1 ano. Ele teve um problema de saúde, ele teve uma convulsão, ninguém sabia o que era, ele precisou ser internado. E a tomografia que ele tinha feito com 5 meses salvou a vida dele, porque naquela tomografia eles conseguiram ver uma coisa que era já de nascença, que estava lá antes, e eles não sabiam se tinha sido da queda ou não, e isso determinou o diagnóstico que os médicos iam seguir para cuidar do neném, e deu tudo certo, e ele tá ótimo hoje. E isso reforçou muito a minha crença nisso, de que às vezes a gente vê um evento isolado e a gente não consegue perceber por que que aquilo é bom. E eu não preciso necessariamente falar, não, isso aqui foi ótimo, mas se eu tiver essa aceitação de, talvez, não sei, não sei, mas eu aceito que tem uma coisa aqui pra mim que eu preciso viver, a nossa vida fica completamente diferente. E se você quiser ainda ir um pouco além, e entender que a gente vive num mundo dual, que no mundo dual tudo que tem o lado bom também tem um lado ruim. E se eu escolho focar no lado bom, é muito legal também. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei muito isso, e tudo que acontecia comigo, por mais desafiador que fosse, eu falava, eu não sei como, mas isso é bom. E muitas vezes a resposta vinha depois do porquê que aquilo era bom pra mim. E sabe, quando você treina sua mente pra encontrar o bom em todas as coisas, você vai encontrar e você vai ver cada vez mais disso. Porque é verdade, aonde a gente foca a nossa energia é o que cresce. E, enfim, me desviei aqui do assunto, mas porque eu senti que eu precisava falar isso aqui pra vocês. A sexta chave que temos é a autoconfiança. O quanto você confia em você mesma para fazer o que é bom para você e pelos outros. Porque a confiança, sim, é claro que tem aquela confiança que a gente tem quando a gente faz algo e é capaz de fazer algo. Então, hoje eu me sinto muito mais confiante em fazer uma análise de desenho humano do que a primeira análise que eu fiz. Ou eu me sinto muito mais confiante de dirigir do que quando eu estava nessa escola. É claro que na repetição a gente ganha confiança. Mas aqui também é uma confiança de você confiar em você mesmo. Você confia em você? Sabe? Tipo assim, é, tem um livro que eu gosto muito que chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que ele dá 12 regrinhas mesmo para te ajudar a viver uma boa vida. E a segunda regra, eu acho que é a segunda, se eu não me engano, que ele fala assim.
Cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sob a sua responsabilidade. Porque às vezes a gente cuida melhor de um cachorro do que da gente mesmo. Se, por exemplo, eu deixo uma criança de 5 anos com você, você vai fazer ela dormir na hora, você vai dar banho nela todo dia, você vai fazer a melhor comida possível pra ela, você vai brincar com ela, você vai fazer tudo com ela. Agora, às vezes você sozinha, sabe, nem come direito, deixa tudo pra depois, fica no celular até tarde em vez de dormir na hora certa. Então, muitas vezes a gente tem mais compaixão com outra vida do que com a nossa própria. Então, muitas vezes você não confia tanto em você mesmo, porque às vezes você falou várias vezes que você ia fazer uma coisa e não fez, ou nem sempre você faz o que é melhor pra você. E tá tudo bem. Existem até características no desenho humano que mostram que nem todo mundo veio pra ser consistente, nem todo mundo tem um acesso consistente à própria motivação. Então, não é pra você ficar se culpando por isso, mas vale a pena perceber se você confia em você mesmo. E se você não confia, aonde talvez esteja a falha e como que eu posso transformar isso dentro da minha própria vida? E muitas vezes, quando eu percebo que eu vou fazer alguma coisa, tipo assim, ai, vou comer aqui rapidão, esquentando a marmita, vem uma voz na minha cabeça que fala: cuide de você, como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Aí na hora eu penso na minha sobrinha e eu falo: tá, eu não faria isso por ela. Aí eu boto uma mesa bonita, sento e como. Então, assim, não é sempre, mas sempre que eu me lembro, eu tento fazer isso, isso me ajuda. E aos pouquinhos a gente vai cuidando da gente, a gente vai confiando mais na gente mesmo, tá? Outra coisa que vai fazer você movimentar muito, né, sua autoconfiança é escutar e principalmente respeitar a tua intuição, a tua sabedoria interior, porque quantas vezes não vem uma vozinha que fala pra gente, tipo, não faz isso, não confia na tal pessoa, não vai pra esse lugar, não aceita esse emprego, e a gente fala, ah, deve ser besteira, vai, faz e acaba se arrependendo, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas vezes não, a gente sempre tem essa sabedoria interior, então é importante a gente confiar nela, criar evidências de que ela funciona, se conectar com ela, quando você também entender melhor a sua autoridade interior, que é a maneira como muitas vezes a tua intuição se conecta com você, você vai desenvolver melhor essa autoconfiança, né? Eu sei escolher o que é bom pra mim, eu sei fazer o que é bom pra mim, eu respeito o que eu sinto, eu já sei dizer não, eu já não fico só tentando agradar as outras pessoas e cuido mais de mim, e isso desenvolve muito a nossa autoconfiança. Chave 7 é vitalidade. Gente, sem energia ninguém faz nada, tá? Sem energia ninguém nem levanta da cama. E muitas vezes a gente, principalmente quem é gerador e gerador manifestante, dá muito a energia como garantido e fica desperdiçando ela com qualquer coisa e fica vivendo uma vida muito maluca. Ou também, né, os outros tipos de energia, como projetores, refletores e manifestadores, ficam tentando viver como geradores e acabam mesmo se sentindo sobrecarregados, com burnout, com exaustão crônica, com problemas de saúde, sobrevivendo por aparelhos, né? Tomando um remédio para acordar e outro para dormir. Então não é assim que a gente veio viver. A gente veio aqui para viver num corpo com muita vitalidade, sabe? Um corpo poderoso. Então, assim, você tá expressando completamente a tua vitalidade e energia no teu corpo físico? Eu ouso dizer que, do jeito que a gente vive hoje, quase ninguém tá, né? A primeira vez que eu fiz meus exames com a Sofia, que é minha médica, gente, tava tudo desregulado, assim, o ferro tava lá embaixo e eu realmente não sabia porque que eu vivia cansada. Então, vale a pena, né, você dar uma olhadinha nos seus exames, ver se tá tudo bem, repor algumas coisinhas, porque muitas vezes anos vivendo errado acabam cobrando mesmo da gente e a gente não tá com toda a energia que a gente poderia ter. E se você não tá experimentando a energia vital, é muito difícil você se sentir alinhada a qualquer outra área da tua vida, sabe? É muito difícil eu ter, nossa, um relacionamento incrível se eu tô exausta. É muito difícil eu tá bombando no trabalho se meu corpo tá com todas as deficiências de ferro que você puder imaginar. Então, a conta não fecha, tá? Então, se você está se sentindo exausto, se você está num ciclo crônico de burnout, você dificilmente terá energia para cumprir o teu propósito. Você está simplesmente sobrevivendo. Então, cuidar do corpo físico e todas essas coisas que a gente falou até aqui, né? Saber se escolher, saber se priorizar, saber descansar, saber se regenerar, saber dizer não, saber o que te dá energia, o que você gosta de fazer e, enfim, construir uma vida mais alinhada realmente é muito importante se você quiser ter energia para viver o teu propósito, para viver teu potencial máximo, para ser quem Deus sempre sonhou para você, porque senão, eu acho até que por amor o universo não vai te mandar ainda mais coisa para você lidar, né? Muitas vezes eu vejo alunas por exemplo, que trabalham já com desenho humano, falam, ah, não chega cliente. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, você fala, meu.
Deus não vai te mandar mais clientes. Você não tá dando conta nem de como tá agora. Tipo, precisa aprender a descansar, precisa aprender a se cuidar, precisa estar bem. Senão, mais coisa ainda para você fazer, o universo não vai mudar. Eu genuinamente acredito nisso. Então, cuidem da saúde de vocês, porque sem energia a gente não tem mais nada. Oitava chave é a autenticidade. Então, o quanto a gente realmente é quem a gente é. E eu sei que não é fácil, né? Principalmente a nossa geração que tem as redes sociais, que tem muita comparação e que tem muitas expectativas e parece que assim, ai, tá todo mundo dando conta de tudo. E é muito louco porque a gente vê o palco de cada área e a gente se compara com o palco do outro, né? Então, eu comparo o meu corpo com a menina que só trabalha com o corpo, mas aí eu comparo a minha maternidade com a menina que só cuida dos filhos. Sabe, a gente só pega o palco dos outros e fala: Meu Deus, eu tô errando em tudo, eu não tô fazendo nada. Eu deveria ser diferente de quem eu sou, eu deveria mudar o meu rosto, eu deveria mudar o meu corpo. E eu sou super a favor de você mudar o que te incomoda, tá? Inclusive, já fiz isso várias vezes. Mas é importante a gente saber se a gente se aceita como a gente é, sabe? Se a gente se ama como a gente é, se a gente se expressa como a gente é, a gente se sente segura para ser a gente mesmo. A gente tá ao redor de pessoas que fazem com que a gente se sinta segura de ser quem a gente é, ou a gente tá tentando ser algo que a gente não é. É importante a gente saber disso, porque, gente, é um desperdício de energia tão grande você tentar ser quem você não é, né? E Deus, dentro do projeto original, a gente fala muito que Deus não erra, sabe? Deus. Assim, eu olho desenhos humanos todos os dias. Eu nunca vi um mapa de desenho humano que eu não falei, meu Deus, isso aqui é incrível, que pessoa incrível, sabe? Todos nós temos potencial de ser muito incrível. Então, se a gente para de usar a nossa energia tentando ser o que a gente não é e simplesmente volta a ser quem a gente chega no nosso potencial máximo, meu Deus, a gente pode muito, sabe? Cada um com seus dons, seus talentos naturais, o que veio aqui viver. Então é muito importante isso, né? Ter essa consciência de que você é o suficiente, sabe? Você não precisa ser diferente de quem você é. Muitas vezes nós somos condicionados a utilizar máscaras para que possamos pertencer a um grupo ou nos sentirmos amados. E o legal do desenho humano, se vocês quiserem se aprofundar e fundo no desenho de vocês, é que ele vai te mostrar quem você quais são as energias arquetípicas da tua personalidade, que são só suas e que não são de mais ninguém. E aí, um grande indicador se você está vivendo a tua verdade ou não dentro do desenho humano é se você experiencia a sua assinatura genética. Então, se você é um gerador de energia, e você sente a satisfação na sua vida, é um grande sinal de que você está vivendo alinhado. Se você é um gerador manifestante e você experiencia satisfação e paz, é um grande sinal também de que você está vivendo alinhado. Se você é um manifestador de energia e você experiencia paz, também é um sinal de alinhamento. Se você é um projetor e você experiencia o sucesso, é um sinal de alinhamento. E se você é um refletor e experiencia o encantamento pela vida, a surpresa, assim, no sentido de que os seus dias são ricos, que você se sente encantado, é um grande sinal de que você também está vivendo alinhado. E aí, é claro que eu gosto do desenho humano para isso, mas de qualquer maneira é muito importante que vocês descubram quem vocês é, independente da ferramenta que você encontre para descobrir quem você é, mas as suas próprias capacidades, os seus dons, seus talentos, as suas forças naturais e expresse isso no mundo. A gente fala muito que não tem outro de você, é como se a humanidade fosse um grande quebra-cabeça e cada pessoa que tá aqui é uma pecinha e cada pecinha ela é única e sem essa pecinha a gente não fecha o todo. Então a gente precisa que você coloque a tua mensagem, a tua visão, a tua voz, a tua pecinha no mundo, porque senão a conta não fecha. E isso é muito legal, a gente descobrir qual é a nossa pecinha e cada vez mais colocar ela no mundo e ir lapidando, ir se expressando, e ir colocando a sua mensagem, a sua visão, porque o mundo merece muito ouvir a tua voz. E por fim, nós temos a autovalorização, que tem tudo a ver com o que eu falei do centro do ego e do coração antes, então desculpa se eu vou me repetir um pouquinho aqui, mas é importante a gente falar da autovalorização, porque é importante que você saiba e que você reflita se você sente que você tem valor apenas por existir ou se você precisa provar o teu valor para alguém, aonde a gente está tentando provar o nosso valor. E se você valoriza você mesmo, porque quanto mais eu me valorizo, lembra, mais eu atraio pessoas que vão me valorizar também, e mais eu atraio valor para minha vida, né? Seja abundância financeira, oportunidades incríveis, pessoas incríveis, eu vou atraindo isso para minha vida.
Se a gente não sabe o nosso próprio valor, a gente sempre aceita menos do que a gente merece, ou a gente passa uma vida inteira tentando provar o nosso valor para os outros. Então, cada um de nós tem um papel único no jogo da vida e a tua existência te confere todo o valor que você precisa. Lembra que eu falei, né? Um bebê tem valor só porque ele existe. Nasceu tem valor, pronto, não precisa de mais nada. Alguns caminhos que podem ajudar nesse processo de cura da autovalorização. Um é a autogenerosidade. Se a gente fosse generosa com o outro, como a gente é generoso com a gente mesmo, sério. Eu aprendi isso muito nova e eu fazia muito isso com a Sofia, que eu falei pra vocês que era minha melhor amiga. E eu sempre pensava assim, que se ela tivesse, por exemplo, eu fazia alguma coisa que eu não gostava, e eu me martirizava muito, eu falava, por eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí eu sempre pensava assim, se a Sofia tivesse me contando isso que eu acabei de fazer, eu ia falar com ela do jeito que eu tô falando comigo mesma, e eu percebia rapidamente que não, eu ia entender o lado dela, eu ia entender a intenção dela, eu ia entender tudo que ela é, e eu nunca teria coragem de falar com ela do jeito que eu tava falando comigo mesma, e eu comecei a estender essa cortesia pra mim mesma. Às vezes eu imaginava assim, em vozes da minha cabeça mesmo, ela me contando que tinha feito alguma coisa, e eu falava, então eu vou dar o conselho pra ela que eu tô dando pra mim. Eu vou acolher, eu vou me acolher igual eu estaria acolhendo ela, e isso mudou muito a minha vida. Eu juro assim que eu comecei a fazer isso com uns 15 anos, e eu nunca mais parei. Então assim, se trate como uma amiga, seja sua amiga, seja generosa com você igual você seria com uma amiga. Se, se você falasse com seus amigos do jeito que você fala com você mesmo, você não ia ter mais amigo. A maioria de nós não ia ter mais amigo, porque ninguém ia aguentar ouvir tudo que a gente fala pra gente mesmo. Então a gente tem que estender essa cortesia pra gente mesmo. A gente tem que ter compaixão por a gente mesmo. A gente é humano, estamos aqui pra errar mesmo, estamos aqui pra aprender. Um outro caminho é o autocuidado, cuidar de mim mesmo. Saber recolher minhas pecinhas quando eu preciso, saber quando eu preciso de um banho mais longo, saber me cuidar. E lembra, cuida de você como você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade, porque no final você tá sob a tua responsabilidade, tá? Deus te deu esse corpo para você cuidar. A gente precisa saber disso. Tenha coerência com os seus valores. Quando a gente faz coisas que vão contra os nossos valores, muitas vezes é aqui que a gente sente um golpe muito grande na nossa autovalorização. Então, sim, saiba se perdoar pelo passado, mas também tenta não fazer nada que vai fazer com que você se odeie. Não cruza a linha, sabe? Se você vê uma linha que você fala assim, cara, se eu fizer isso eu vou me odiar, evita. Se puder, evita, tá? Porque é aqui que a gente sofre golpes muito grandes de autoestima. Tenha integridade com esses seus valores, autenticidade com quem você é, autocompaixão e, por fim, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade vem muito do lugar de que muitas vezes a gente acha que a nossa sociedade confunde muito humildade com mediocridade, com autodepreciação. E quando você se vê como o melhor, muitas vezes as pessoas acham que você é metido. Então, por exemplo, se eu chego numa roda e falo assim, nossa, eu sou incrível. Todo mundo vai falar, nossa, menina metida. Agora, se eu chego numa roda e falo, gente, eu sou muito preguiçosa, e todo mundo vai falar, ai, não, é normal, todo mundo é preguiçoso. Então, assim, comece a se ver com a verdadeira humildade, que não é se depreciar, não é falar mal de você mesma, e sim saber do teu valor, saber do teu potencial, não se achar melhor do que ninguém por isso, mas também não se achar pior do que ninguém por isso, tá? E aí, meus amores, chegamos ao fim dessas 9 chaves de resiliência. Espero que de alguma maneira tenha contribuído no teu processo, tenha contribuído na tua jornada espiritual. Tenho certeza que se tocou aí no seu coração e você decidir trabalhar algumas dessas chaves, vai ser incrível para o teu processo, para o currículo da sua alma, para você viver uma vida ainda melhor e realmente viver a vida que todos nós sempre estivemos destinados para viver. Agradeço muito por vocês chegarem até o fim desse vídeo. É sempre um prazer poder estar aqui. Um beijo.